Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui para falar de fundos imobiliários num dia que o IFIX acabou caindo bastante. Eu vou até já começar a live colocando aqui na tela o IFIX para a gente dar uma olhada. O IFIX saiu bastante hoje, né? Quase 1% aqui, né? 0,75, 74. É um número relevante quando a gente fala aqui de índice. E se você olhar nos últimos 5 dias, caiu 3%, que é bem grande, considerável. Se a gente olhar um pouquinho mais, ele até tem uns quase aqui 5%. Então você vê que o IFIX ele vem caindo. E hoje vamos falar, se olhar de novembro para cá, caiu 7%, mais de 7%. Então hoje a gente vai falar sobre fundos imobiliários em 2023. Será que faz sentido a gente investir em 2023 em fundos imobiliários, considerando um cenário desse, onde o IFIX vem caindo dia após dia, as cotações vão caindo dia após dia, e por sinal, falando em cotações, esse aqui é o IFIX hoje. Então você pode ver que ele está basicamente pintado de vermelho, com alguns aqui, por exemplo, o VGIP, com uma variação bem mais agressiva. Aqui também tem outro, o XPPR, também bem mais agressivo, né? Quanto mais escuro o vermelho, maior a queda. Será que faz sentido a gente investir em um cenário desse? Será que faz sentido a gente investir em fundos imobiliários no ano que vem? E também considerando você aqui que talvez ainda não invista, você que talvez esteja dando o seu primeiro passinho ainda em fundos imobiliários, será que faz sentido você continuar em fundos imobiliários? Falaremos sobre tudo isso nessa live. Boa noite novamente a todos que já estão aqui, Óculos Surf, Bruno, Liette, José. Boa noite a todo mundo. Lembrar vocês aqui uma novidade, estamos com 30% de desconto na assinatura SunoFis, que tem a carteira recomendada e os conteúdos de fundos imobiliários exclusivos para assinante. O link está na descrição, o link está no chat também para você conseguir fazer a sua assinatura com 30% de desconto. Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui a nossa pauta na tela. Então a gente vai falar sobre 2023. Será que faz sentido a gente começar a investir em fundos imobiliários? E ó, José falou aqui, ó, já comprei a carteira Suno, top. Valeu, José, tamo junto. Espero que você continue curtindo aí os conteúdos. A gente tem bastante coisa aí pela frente para a gente publicar. Então, muito obrigado aí pela parceria. Bom, vamos lá então. Só um rápido contexto sobre a questão do cenário, né? A gente está falando de 2023. O que tem 2023 aí que representa algum tipo de impacto, potencial impacto em fundos imobiliários, né? A gente tem juros altos. Então, juros altos, a gente já está aqui quase em 14%, onde até um pouco tempo atrás era dado como a máxima da Selic e deveríamos descer dali para frente. Isso não é necessariamente mais verdade, existe agora um espaço que talvez o Banco Central aumente mais os juros caso seja necessário, por conta de um risco, potencial risco fiscal, entre outros. Então, os juros altos permanecerão altos, pode ser ainda que aumente um pouco mais antes de cair, mas continuarão altos. Pelo menos a expectativa de 2023 é que termine lá na casa dos 11,75, 11,25, acho que é, por cento no final do ano. Então, de qualquer forma, é uma Selic de 2 dígitos, como vocês muito bem já sabem, porque a gente repete bastante aqui. Quando a gente tem um período de juros altos, os juros altos eles influenciam a cotação dos fundos imobiliários para baixo, juros futuros principalmente. Então, essa relação faz com que os fundos imobiliários realmente fiquem mais no vermelho, que nem eu mostrei agora no começo da live. Então, entendam que, já independente de cenário 2023, entenda que você investindo em fundos imobiliários, em bolsa em geral, viveremos aí juros altos por um tempo, e isso quer dizer cotações aí um pouco mais para baixo por um tempo também. A gente tem uma inflação alta que tem melhorado, mas a gente tem uma inflação alta, essa inflação impacta no seu bolso, no meu bolso, no bolso aí de todo mundo. Isso também impacta os fundos imobiliários, porque as correções ali de contratos todas são feitas também por inflação, a maioria, na verdade. E a gente tem também um PIB baixo projetado para o ano que vem, então esse ano aqui o PIB deve fechar em 2, alguma coisa. Crescimento, maravilha, mas para o ano que vem, pelo menos a expectativa é menor que 1%, 0,7%, alguma coisa assim, para o PIB do próximo ano, de 2023. Os fundos imobiliários têm uma boa relação com o PIB, uma economia que cresce, uma economia pujante, uma economia desse nível melhora também as movimentações das empresas, as locações das empresas, isso beneficia os fundos imobiliários, beneficia também construção, crescimento, basicamente.
Então, o PIB baixo também é uma forma, é um aspecto que acaba deixando as cotações mais para baixo. Não as cotações, mas o desempenho e, consequentemente, as cotações podem vir para ficar mais pressionadas. A gente tem um novo governo também entrando. Esse novo governo, como é uma mudança grande do que era, potencialmente aí traz incertezas em termos de o que será feito daqui para frente, como não foi tudo definido ainda. A incerteza gera o quê? Maior volatilidade. Então a gente pode esperar uma maior volatilidade. Por que eu falei tudo isso daqui? Para vocês entenderem alguns aspectos que estão influenciando nos fundos imobiliários. Veja que não falei nada de mercado imobiliário está ruim, galpões estão vazios, shoppings estão vazios. Eu não falei nada nesse sentido. O que temos aí de cenários econômicos impactando os fundos imobiliários ou para impactar os fundos imobiliários são, não todos, mas principalmente esses 5 pontos que eu mencionei aí no slide. Então, quando a gente tem um cenário desse, onde, a princípio, o cenário econômico não está favorável, mas temos um ativo, que é o fundo imobiliário, que vem pagando excelentes rendas, que vem melhorando seus portfólios, vem performando bem, no geral, mesmo em um cenário adverso, até mesmo desde a pandemia, né? Os fundos melhoraram muito de lá para cá. O que a gente pode fazer? Né? Ponto é, você como investidor, quando você vai investir, você precisa se proteger, você precisa pensar bem nas coisas que você vai fazer, você precisa entender exatamente como investir. E no momento que a gente tem mais adversidades, que a gente tem mais volatilidade, que a gente tem mais incerteza, a gente precisa ser extra cauteloso. Não cauteloso no sentido de não vou investir, vou ficar de fora, vou ficar quietinho. Não é cautela nesse sentido. Melhor do que cautela seria critério. Então você teria que ser mais criterioso nesse cenário inteiro. Então vamos lá. Você vai ser criterioso e rigoroso com as suas escolhas. A mais do que antes, e antes já era importante, você deverá selecionar fundos imobiliários que sejam bons, qualidade boa, gestão sólida, histórico bom. Você enxerga que aquele portfólio já atravessou períodos difíceis, tem total e completa capacidade de passar por mais períodos difíceis e ele consegue fazer isso. Não tem tantos riscos ali dentro, pelo menos não riscos exagerados ali dentro a ponto de colocar o seu dinheiro em risco, né? Comprometer aí o seu capital. O segundo ponto é a margem de segurança. Então, num cenário desse, a gente precisa exigir uma margem de segurança melhor, maior. O que é uma margem de segurança, basicamente? É comprar mais barato. Então, se antes, num cenário super estável, super tranquilo, com pouquíssimos riscos, você avaliava que o fundo A valia R$100 e R$100 era um bom preço, agora que o cenário não está tudo tranquilinho, não está tudo super estável, não está tudo previsível, ou seja, tem mais risco, você não vai pagar os mesmos R$100. Você deveria exigir um pouco menos aí em termos de preço para poder fazer sentido. Comprar por 95, por exemplo, pô, são R$5 ali de margem de segurança. Então, assim, a margem de segurança ela serve para evitar, amenizar erros que você comete, para amenizar também prejuízos que podem acontecer por força maior. Então, se os fundos imobiliários caem como um todo, você tem uma boa margem de segurança antes de você realmente ter prejuízo, vai comendo ali a sua margem de segurança. Se por acaso for muito grande prejuízo, aí realmente começa a te dar prejuízo. Mas, na questão da margem de segurança, ela serve para segurar impactos negativos. Talvez aqui o ponto mais importante, mais do que antes ainda também, avalie sempre a relação de risco e retorno. Sempre que você olhar algo com muito risco, você deve exigir um retorno muito maior também para compensar você passar por esse risco. Porque quando a gente fala de risco, o que é esse risco? Risco será basicamente a chance de você perder o seu dinheiro, é a chance de dar um problema. Quanto mais risco, mais chance de dar um problema. Não quer dizer garantidamente que vai ter um problema, mas tem chance maior do que a média de ter problema. E se você quer investir em algo assim, o que não tem nada de errado, se faz parte da sua estratégia, o ponto importante é que você esteja obtendo um retorno condizente com risco. Então, se você, vou colocar agora um pouco mais palpável, se a gente falar de fundos imobiliários de papel, fundos imobiliários de papel a gente separa em 3 grandes categorias, popularmente falando. Os high grade, que seriam os mais seguros em termos de saúde de crédito, de risco de inadimplência, risco de crédito, são os mais seguros. A gente tem vou passar para outra ponta, que seria o high yield, que seriam os mais arriscados, são os que buscam maior retorno, que potencialmente ele tem mais risco mesmo de dar problema. E tem o do meio, uma caixinha do meio, que seria o middle risk,
que é o que transita entre os dois mundos e fica ali numa média intermediária em termos de risco. Existem essas três grandes categorias. Quando a gente estava em um cenário de juros baixíssimos, fazia muito sentido você investir num high yield, por exemplo, porque ele estava pagando muito mais do que a média e estava tudo dando certo. O cenário estava muito positivo, captações acontecendo, negócios acontecendo. Maravilha. Existia ali um retorno adequado ao risco. Agora, no cenário de hoje, se você olhar, fundos high grade, fundos middle risk, pagando a mesma coisa ou até em alguns casos mais do que alguns high yields, pelo menos high yield naquela época. Isso mostra que, num cenário atual, é mais difícil valer a pena um fundo super arriscado, porque tem fundos mais seguros, consideravelmente mais seguros, pagando a mesma coisa. Então, essa relação de risco e retorno, e que ela muda constantemente, você precisa ficar mais atento ainda para você poder fazer os seus investimentos. Então, sempre entenda que o retorno que você está tendo ali, ele é condizente com o risco que você está correndo. Porque se for para correr mais risco recebendo menos, você está fazendo um mau negócio. E por fim aqui, cautela nos aportes. Cautela nos aportes no sentido de quê? No sentido de você colocar o seu dinheiro de fato ali na bolsa, de você investir. Então tem muita gente que recebe ali um valor maior e quer já colocar de uma vez na bolsa, comprar tudo de uma vez. Tudo bem, não tem problema se é a sua estratégia, mas isso representa um potencial risco maior, porque se você erra este seu único aporte, você vai ter um resultado ruim e não tem mais o que fazer. Agora, se você tem mais cautela na hora de investir, você dilui um pouquinho, em vez de fazer um investimento no mês, quebra ele em 3, por exemplo. Estou jogando um número aleatório aqui, você faz da forma que você achar melhor, mas faça diluído, por exemplo, porque a gente, que nem eu falei no slide anterior, a gente está em um cenário que é mais volátil. Então, não necessariamente o preço que você vai comprar hoje é o mais barato, porque o mercado está volátil, ele pode continuar caindo. E se você dilui os seus aportes, ou seja, mais criterioso, mais cauteloso, você tem uma média de preço de compra boa. Você não precisa fazer a melhor compra do universo para fazer um bom investimento. Você precisa fazer boas compras. Então, constantemente fazendo boas compras. Aí sim você vai ter um dos melhores resultados. Então, assim, tenha mais cautela. Aí, beleza. Tô vendo que tem algumas perguntas aqui no chat, eu já respondo, tá? Beleza, então tá. Então a gente já falou aqui sobre o nosso cenário atual, atual /23, né, 2023. A gente já falou aqui de critérios importantes para você conseguir investir em 2023. Na minha opinião, continua sendo um investimento incrível para se investir. Conforme as cotações vão ficando mais baratas, o dividend yield ele vai subindo, né? Ou seja, o retorno que você vai ter proporcional ali ao investimento vai aumentando. Os fundos imobiliários não estão com problemas. Eles não estão com problemas no tijolo, eles não estão com problema no crédito, eles estão muito bem. Então, temos um mercado positivo imobiliário. Mas as cotações estão caindo, o que aumenta a nossa margem de segurança, que é o que a gente busca. Então, 2023, para mim, faz todo sentido você continuar investindo em fundos imobiliários, mas é importante você entender. O cenário que a gente tem é um cenário que os fundos imobiliários não devem, sabe, voar aqui um foguete aí nos próximos anos, nos próximos meses, porque a gente tem juros altos. Então, os juros altos vão segurar por um bom tempo as cotações. Mas isso, meus amigos, eu vou até ficar aqui maior na câmera para vocês prestarem atenção aqui. Isso é intensamente importante para o seu resultado de longo prazo. Porque são nesses momentos que temos cotações baixas, o mercado pessimista, juros altos e retornos proporcionalmente mais altos, né, do dividend yield dos fundos, que você consegue acumular cotas. Então agora você consegue comprar várias coisas a preços que você quase nunca viu antes, né? Tivemos outros momentos, mas no passado recente é raro esses preços que a gente tem visto. Você consegue acumular muitas cotas, montar uma boa renda e, eventualmente, quando o mercado melhorar, as coisas vão valorizar também, você ganha um extra através desse caminho também. Então, esse momento, ele acaba sendo menos óbvio, psicologicamente mais difícil, mas ele apresenta as maiores oportunidades. E no tópico aqui de se proteger, eu montei tipo uma checklist aqui, deixa eu só tirar esse banner da frente. Aqui. Uma checklist, acho que eu posso ficar aqui embaixo. Basicamente, para vocês se orientarem. Essa checklist, ela é uma checklist completa, perfeita para você fazer seus investimentos? Não, não é. Ela é
um parâmetro aqui de recomendação? Não, não é também. O que é isso aqui? É basicamente algumas orientações para você diluir vários riscos. Então, se você seguir algo nesse sentido, você já vai ter eliminado muitos riscos da sua carteira. E vamos passar um por um aqui rapidamente pela tabela. Patrimônio líquido. Então, aqui eu estou falando do tamanho do fundo imobiliário. Quando a gente está falando de tamanho, quanto maior um fundo imobiliário, mais musculatura ele tem, mais eficiência de custo ele tem, uma melhor estrutura ele tem, um maior conforto ele tem, mais possibilidades de negociação ele tem, potencialmente um portfólio maior ele vai ter também. Então, fundos grandes são positivos. Fundos grandes trazem mais solidez, mais segurança. Claro, pode existir sempre algumas exceções ali que não se encaixam, mas no geral, fundos grandes são muito mais defendidos nesse sentido. Liquidez. Então, liquidez é importante. Liquidez é a forma de você, é a capacidade de você transformar o seu dinheiro em cotas e vice-versa. Então, quando você não tem liquidez, você tem maior volatilidade. Quando você não tem liquidez, você pode acabar pagando mais caro do que você gostaria, porque a oferta ali não está muito grande, não está muito farta. Então, tenha ou busque fundos com grandes liquidez para você conseguir fazer ter mais tranquilidade para negociar. Então, a gente fala que mais de R$1 milhão por dia na média, por exemplo, é um bom número de liquidez. Número de cotistas eu coloquei aqui só para reforçar que a isenção dos fundos imobiliários ela só é possível se o fundo tiver mais de 50 cotistas. Então, não olhe fundos com menos de 50 cotistas, porque você não vai ter a isenção dos rendimentos. Quando a gente fala de multiativos e multi-inquilinos, a gente quer vários ativos, vários inquilinos, então a gente busca fundos grandes, líquidos, vários ativos, vários inquilinos para diluir riscos específicos. Lembre-se, quando a gente fala de um cenário adverso, como potencialmente 2023 pode ser, ele não é adverso apenas para você, investidor de fundo imobiliário. Ele é um adverso para empresários, ele é adverso para empresas, ele é adverso para empregados, ele é adverso para todo mundo. Então vai ficar mais difícil para todo mundo. Então, se tem empresas que alugam galpões, que alugam lojas, que alugam escritórios, que tem funcionários para pagar, tudo isso vai entrar no orçamento ali da empresa. Então, algumas delas podem ter problema para honrar com as suas obrigações. Se a gente só tem um inquilino dentro do imóvel, esse um inquilino tem problema, você vai ter um baita problema também, porque você só tinha esse inquilino. Agora, quando você tem um monte, você tem vários, se por acaso um ou dois der problema e tiver que sair, não vai impactar tanto. Então, aqui é uma forma de diluir risco também, um potencial cenário adverso que pode ter um aumento de vacância, inadimplência ou coisas desse tipo. Quando a gente fala de público-alvo, atente-se a investir em fundos que estão marcados como investidor em geral, porque existem fundos para investidores qualificados e outros para profissionais também. São a minoria, mas eu acho importante mencionar. Prazo, isso acaba sendo uma pegadinha, muita gente não se atenta, porque assim, a maioria dos fundos imobiliários é realmente por prazo indeterminado, ou seja, até sempre, basicamente. O fundo vai existir para sempre, a menos que no meio do caminho ele deixe de existir porque decidiu ser vendido, ou enfim, quis liquidar, tem algumas coisas que podem acontecer. Mas, no geral, a princípio, o prazo indeterminado é realmente um fundo perpétuo, é um fundo que vai viver para sempre. E existem, de vez em quando aparece um ali, um aqui, fundos que têm prazo determinado, ou seja, tem uma data para acabar. Você, meu amigo investidor, principalmente você, meu amigo investidor iniciante, não se meta em fundo com prazo determinado, porque ele é mais complexo de você investir. Ele não é tão óbvio. Se você entrar no momento errado, você vai perder dinheiro. Ele também acaba tendo uma liquidez menor. Então, assim, foque em fundos de prazo indeterminado. Gestão ativa. A gente já falou várias vezes que gestão passiva vai perdendo liquidez, o fundo vai perdendo relevância, vai perdendo tamanho, não tem tantas perspectivas positivas de futuro, né? de crescimento, de trazer valor para o cotista. O futuro ou vai ficar juntando pó, ou vai ser vendido, ser incorporado para outro fundo. Então, foque em fundos de gestão ativa. Dívidas, aqui agora a gente entra em alguns pontos de risco, pontos de atenção para você controlar. Dívidas, a gente quer, quando a gente fala de um cenário, na verdade, no cenário geral a gente poderia falar aqui, mas eu vou focar nesse cenário, potencial cenário adverso, mais volátil, mais complicado. Queremos fundos com dívidas controladas. O que são dívidas controladas? São fundos que
tem um bom prazo de pagamento ainda, tem caixa no fundo suficiente para pagar já algumas das obrigações futuras. Os contratos ali são casados com as dívidas, né? O IPCA, por exemplo, o indexador, é IPCA de um lado, é IPCA do outro. São contratos atípicos, por exemplo, que também dá uma solidez maior para o contrato e para o conforto para pagar as dívidas. Então, a gente quer dívidas controladas. E eu não quis colocar uma porcentagem de índice de dívida, né? Índice de alavancagem, porque eu acho que isso não traz a verdade do que está ali por trás. O número sozinho não vai te trazer muita informação. Então, eu coloquei controlado no sentido de ser casado, ser tranquilo, ter flexibilidade, ter folga no caixa para pagar. E eu coloquei entre parênteses, atenção ao CDI. Porque, normalmente, os contratos de aluguel são IPCA, né? São o indexador IPCA, corrigidos pelo IPCA. E algumas dívidas são feitas em CDI. Então, você tem IPCA de um lado e CDI do outro. O CDI, Selic, basicamente, está lá nos quase 14%. O IPCA não está nessa altura. O IPCA vai fechar aqui o ano na casa dos 6 e alguma coisa. O que isso representa de um risco? Que quando você tem um descasamento desse, a sua dívida ela pode crescer, acelerar num ritmo maior do que os seus contratos de aluguel. Então, você vai começar a ter um descasamento, né? Ou seja, sua dívida é maior do que você recebe aqui, ou que está sendo corrigido, e você pode ter mais necessidade de pagar ou ter um problema para pagar. Então, dívidas controladas e atenção aos fundos que têm a dívida, né? Ou a alavancagem, o CRI, atrelado ao CDI, porque isso pode deixar a conta muito mais cara, até por isso que a gente viu recentemente alguns fundos pré-pagando dívidas em CDI, porque ela estava ficando muito cara, valia mais a pena liquidá-la de uma vez do que continuar carregando. Vacância. Vacância, talvez seja óbvio aqui, né? Mas vacância baixa ou vacância nula. Então, assim, se você está olhando num cenário diverso, comprar um fundo com vacância muito alta, é uma estratégia válida, porque existe a compra de vacância, né? Que você compra um fundo que tem bastante vacância, esperando uma melhoria, uma alocação grande, né? Desse espaço, valorização da cota e depois, mais para frente, você pode realizar um ganho de capital. Só que quando a gente fala de um cenário diverso, essas estratégias são menos óbvias, ficam mais difíceis. Então, assim, se você entende que você tem a experiência, você gosta e você quer, pode ser um caminho que você pode perseguir. É uma estratégia totalmente válida. Porém, se você é um iniciante, quer ser mais cauteloso, se proteger mais durante um período mais difícil, foque em vacâncias baixas, nulas. Eu disse baixa aqui porque tem fundos que naturalmente vão ter um pouquinho de vacância e não tem nenhum problema nisso, tá? Então, baixa ou nula. E concentração, em geral mesmo, coloquei em geral aqui, concentração, mínimas possíveis. Então, não tenha concentração de ativo, não tenha concentração em inquilino, potencialmente aí não tenha concentração em regional, dependendo do tipo de fundo. Qualquer tipo de concentração vai te aumentar o risco. Então, dilua, diversifique os seus investimentos. Então, assim, deixa eu colocar aqui meu rosto de novo. 2023, ele é um período mais adverso, fato. Mas isso não quer dizer que não é um bom momento para investir em fundos imobiliários, porque as cotas, como eu coloquei aqui no começo e a gente viu, o IFIX vem caindo muito, vem dando preços muito descontados, uma forma de você comprar imóveis de altíssima qualidade por menos do que em tese eles valem, né, que eles foram avaliados, uma forma de você conseguir uma renda passiva mensal, todos os meses ali na sua conta líquido de impostos, que esse fluxo de dinheiro é importante para você em um período que pode ser difícil para você financeiramente. Então, sim, na minha opinião, fundos imobiliários eles são excelentes ainda para investir em 2023, mas você precisa ser criterioso com a qualidade dos ativos que você escolhe. Você não deveria escolher qualquer ativo, você não deveria escolher os mais arriscados que não têm um retorno condizente. Você precisa ser mais criterioso, você precisa avaliar com mais seriedade, mais calma, mais racionalidade para escolher seus fundos imobiliários, porque se você investe em algo que talvez esteja em um momento mais frágil, talvez não tenha a musculatura necessária para sobreviver a uma crise, você pode perder dinheiro. Quando você investe em fundos que têm um porte melhor, você tem mais segurança de que você vai conseguir passar por esse período. Inclusive, até aproveitando para lembrar que a gente está com 30%, não é nessa aqui, peraí, cadê? Aqui, 30% na assinatura de Sunfis. Então, se você precisar de ajuda para escolher esses fundos imobiliários que eu estou citando, as características, né? A gente está com 30% de desconto. Você pode assinar aqui o link na descrição, o link no chat também.
Você assina, recebe uma lista de vários ativos recomendados que a gente recomenda para você comprar. A gente já coloca lá, ó, compra esse aqui, compra aquele ali. E a gente coloca num ranking ainda, compra esse aqui primeiro, depois esse aqui, porque esse aqui está melhor. Então, assim, a gente passa tudo para vocês de recomendação de compra, de tudo certinho, as instruções, as análises, o acompanhamento, tudo para você. E agora por 30% mais barato do que vale isso daí. Então, uma outra forma de você conseguir rentabilizar a sua carteira é assinando aí a Suno FIS com desconto, com 30% de desconto. Deixa eu pegar aqui algumas perguntas que vocês citaram. O Oculus Surf perguntou qual é o meu patrimônio investido em FIIs. Eu não vou falar monetariamente o valor, mas eu posso falar que é 100%. Então, assim, se vocês acham, se vocês quiserem questionar se eu acho de fato que é um bom momento para investir em fundos imobiliários, vocês podem me julgar pela minha carteira. Estou totalmente investido nesse mercado e continuo investindo mês a mês. Então, continuo aumentando a minha carteira em fundos imobiliários. E seguirei em 2023 também. Aqui uma pergunta interessante. Não, o Wendel, ele falou aqui, você está comprando FIIs de papel ou de tijolo? Obrigado pelo seu trabalho. Tamo junto. Obrigado pela pergunta. E os dois têm momentos, têm fundos, têm ativos nos dois campos muito baratos, muito interessantes. Então, eu estou comprando os dois. Até porque a gente precisa balancear nossa carteira, diversificar, como eu tinha mencionado. Liette perguntou, não seria possível classificar os FIIs na carteira Suno? Classificar em que sentido, Liette? De high grade, high yield, essas coisas? A gente fez isso num relatório já um tempinho atrás, que a gente fez tipo um gráfico onde que cada um ficava em termos de risco e retorno. Desculpa, de high grade, high yield, enfim. A gente pode tentar fazer isso depois de novo, mas me confirma só se era isso que você estava falando mesmo. Lucili falou aqui, Max, depois de quase um ano investindo, descobri a diferença entre os FIIs high grade, high yield e middle risk. Até que enfim alguém explicou. Tamo junto. Precisando de ajuda aí para esclarecer qualquer coisa, pode perguntar. O Lucas Albuquerque falou aqui, vale a pena comprar assinatura? Bom, eu sou meio enviesado para responder, né? Porque eu trabalho na Suno, mas eu também consumo os conteúdos da própria assinatura, né? A gente tem várias coisas lá dentro que são fora de fundos imobiliários. No caso, a assinatura Suno Fundos Imobiliários é só fundos imobiliários, mas tem outros também. E eu consumo lá, eu gosto bastante da qualidade e, na minha opinião, vale muito a pena, porque a gente vai fazer todo o acompanhamento nesse momento que ele é mais complicado, que ele é menos óbvio, a gente vai fazer esse acompanhamento e a gente vai passando para você. Então, você pode usar essa informação, essas recomendações, como realmente as suas ações. Então, você pega e replica o que a gente fala para você fazer, você faz. Ou você que gosta de analisar, gosta de tomar suas próprias decisões, você pode pegar essas recomendações, essas análises e usá-las para você fazer o seu próprio estudo, para confirmar alguma coisa ou desconfirmar alguma coisa. Então, na minha opinião, um conteúdo muito rico para ajudar você a investir melhor e principalmente num momento desse. Ó, o Luiz Mota, né? Por que o DEVA 11 está tão descontado? Se você olhar a relação entre o valor patrimonial e a cotação do DEVA 11, se eu me lembro bem, está numa casa de 17% de deságio, ou seja, desconto em relação ao valor patrimonial. Isso é o que eu estava falando bastante de risco e retorno. Óbvio que aqui tem um grande componente que ele pagou um rendimento menor aí durante os meses, mas aqui tem um ponto de risco e retorno. DEVA está na casa do high yield, junto com outros fundos. A gente colocou aqui no título também, se não me engano, o HCTR, é outro high yield também. O Habitat, high yield, Versalhes, Tord, o RPR, tem mais alguns outros aí, são todos high yield. Não todos eles, mas alguns deles sofreram mais na cotação porque eles são ativos de maior risco. Ativos de maior risco, o mercado ele vai exigir uma margem de segurança maior. Ele não vai aceitar pagar caro. E o negócio vai vendendo, vai desvalorizando e vai ficando num patamar menor. Então é aquela questão de risco e retorno. Peraí, tem várias perguntas aqui. Lucília perguntou, né? Parabéns pelo trabalho, Marcos, obrigado. O que você acha de FIIs híbridos, né? Inclusive, eu vou recomendar que você dê uma olhada na minha live de sexta-feira, essa sexta-feira passada, que eu fiz com o professor Baroni. Você pode pegar mais ou menos da metade para o fim, eu acho, que a gente fala sobre essa questão de híbrido. Eu entendo que é um futuro, tá? Na minha opinião, os fundos eles devem caminhar para ser cada vez mais híbridos, para poder aproveitar melhor os diferentes mercados. Então, a gente tinha os FIIs puro sangue de CRI, por exemplo. Só tinha CRI, era só isso. Só que quando o mercado de CRI não está atraente, ou tem outras coisas de crédito, por exemplo, que vale muito mais a pena, o fundo que é puramente CRI não consegue aproveitar. Ele fica preso nos CRIs, que é o que ele se propôs a fazer.
Agora, um que tem mais flexibilidade, pô, ele viu que um FDIC agora está muito mais interessante que um CRI. Vou comprar esse FDIC então. Putz, mas agora essa debenture aqui está bem melhor do que os outros. Então vou comprar debenture agora. Ele tem essa flexibilidade de comprar várias coisas. A gente consegue pensar nisso também para os imóveis. O fundo que só foca em escritório, por exemplo, ele só vai ficar no mercado de escritório. Se o mercado de escritório der problema, ele dá problema inteiro. Agora, se é um fundo que investe em escritório, em galpão, talvez umas lojas, ele está mais diversificado. Então, eu gosto bastante de... O Diogo, ó, em uma crise, a alavancagem do TRXF não seria mais arriscado? Na verdade, ter uma alavancagem maior, sim, com certeza, traz mais risco, torna ele mais arriscado. Só que a gente tem que lembrar que risco não é ser arriscado. Ter risco não é ser arriscado. Arriscado, eu acho que é uma palavra que soa um pouco errado. Porque se eu falar isso aqui é arriscado, eu sinto que na sua cabeça você vai pensar, putz, esse negócio aqui vai dar problema, é ruim, tem muito risco. Não é isso que eu quero passar, né? Quando você tem uma dívida maior, que eles estão um pouco abaixo de 40%, se não me engano, de relação, né? De índice de alavancagem, óbvio que isso aumenta o risco, é indiscutível. Mas aí a gente entra naquela questão da checklist do fundo, né? Como que está o caixa desse fundo? Se você olhar o TRXF, ele tem um bom caixa que honra, se eu não me engano, se minha memória não falha, os próximos 2 anos de pagamento. Então, assim, se ele não conseguisse fazer emissão nos próximos 2 anos, ele consegue resolver. Os contratos e as dívidas, todas muito bem casadas. Então, em tese, tranquilo ali também. É um fundo que tem uma musculatura muito grande. Ele tem mais de R$1 bilhão em ativo. E se ele quisesse, ele poderia vender algumas coisas para poder pagar alavancagens. Então, assim, aí eu volto na questão da palavra arriscado. O TRXF tem uma alavancagem desse tamanho. Torna ele mais arriscado? Sim, torna de fato. Mas como que está a estrutura dele para lidar com esse risco? Está uma estrutura sólida, boa? Se sim, então beleza. Ele realmente tem mais risco porque ele tá mais alavancado, mas ele está muito confortável para poder resolver isso. Então, assim, por isso que eu acho importante olhar todo o contexto de um fundo para você enxergar essas coisas. Inclusive, o TRXF, a gente tem um relatório recente dele. Então, quem assinar aí a Sunofis, ou quem já for assinante, vai ter acesso a um relatório recente que a gente fez sobre o TRXF, que vale muito a pena você ler, porque a gente comenta desse negócio de alavancagem. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar aqui mais algumas perguntas aqui. Peraí. Perguntar aqui, qual a periodicidade da revisão? A carteira de fundos imobiliários é revisada semestralmente. Mas o que é uma revisão? É a gente pegar tudo que tem ali recomendado e reescrever os relatórios para vocês, revalidando as teses, mostrando destaques, pontos de atenção, as nossas conclusões, se a gente vai manter o ativo na carteira, se a gente não vai manter, o que a gente espera de retorno. Então, a cada 6 meses, a gente faz essa grande revisão, que inclusive, o último relatório dessa revisão agora desse ano sai essa quarta-feira, se não me engano, ou essa ou a próxima. Então, assim, você já vai ter a revisão mais recente em mãos. Mas não confunda a revisão com atualização, com acompanhamento. Porque acompanhar e atualizar o ranking lá da carteira, a gente faz isso diariamente, tá? A gente está sempre acompanhando. Só esses grandes eventos de revisão que a gente faz semestral. Beleza, vamos ver mais algumas perguntas. Tem umas perguntas aqui do Snell, mas como o Snell está em oferta, eu não posso ficar falando, tá? Então eu vou... Deixa acabar a oferta, o fundo ser lançado, aí eu posso falar um pouco mais do que eu acho. Por que a gente não recomenda FOF? Na verdade, não é que a gente não recomenda FOF. Na nossa carteira não tem fundos de fundos, porque a gente entende que é uma carteira que já é suficientemente diversificada, que a gente já faz todo o trabalho de acompanhamento, de diversificação racional mesmo, pensada para o assinante, onde o assinante não precisaria investir em um FOF para ter essa diversificação. A nossa carteira já está suficientemente bem protegida. Além disso, a gente entende também que os FOFs eles têm um viés mais oportunístico. Então, é uma coisa que faria mais sentido você comprar para esperar, valorizar e vender lá na frente. Que não é muito aderente ao nosso estilo da nossa carteira, que é mais voltada para longo prazo, comprar ativos para, em tese, você carregar para sempre e extrair o máximo de valor dele. Então, a gente não recomenda FOF por causa disso. Principalmente por causa desses dois motivos. Deixa eu ver mais algumas perguntas aqui.
O João falou aqui, né? Parabéns, Marcão. Tamo junto, João. Qual a proporção de FIIs de papel e tijolo seria? 50% ou uma proporção maior ou menor para papel e tijolo? Não tem um número exato, tá? Por muito tempo eu fiquei ali no meio a meio. E acho que meio a meio se tornou o meu ponto de equilíbrio mesmo, assim, realmente colocar pesos iguais. Se você olhar na nossa carteira, e eu não tenho esse número de cabeça agora, mas eu acho que papel deve representar uns 30, 40, não, acho que 40 não dá, uns 30 e poucos por cento da nossa carteira recomendada é de papel. Se você olhar o IFIX, que é o índice de fundos imobiliários, ele está na casa dos 40 e tantos por cento papel também. Então, assim, não tem um número perfeito, mas encontre o seu equilíbrio, só não fique potencialmente muito exposto a um só, tipo, ter 90% em um só. O Rafael, né? 2023 vai ser um ano mais difícil para o FOF. Se as cotações continuarem pressionadas dessa forma, sim, potencialmente será um ano complexo. Cadê? O Cleiton perguntou, a RBRP não está muito descontado para no futuro conseguir valorizar suas cotas? Bom, aqui tem aquela grande pergunta, né? Vai valorizar, não vai valorizar? Se o RBRP voltasse para o valor patrimonial dele, ou seja, só voltar para o que em tese ele vale, já seria uma valorização muito grande, de fato. Se ele consegue fazer um trabalho bom, ele poderia até valorizar mais do que isso. Então, com certeza, a pessoa que compra hoje, lá na frente, quando isso acontecer, se isso acontecer, ela vai ter uma valorização bem expressiva. Mas aqui que é o ponto. A gente não tem garantia que isso vai acontecer e também a gente não tem garantia de quando vai acontecer. Então, pode ser, e eu acredito no potencial do ativo, que ele vai voltar a valorizar, pelo menos vai recuperar o preço dele para um patamar mais razoável mais para frente. Só que isso pode acontecer semana que vem, isso pode acontecer daqui 6 meses, isso pode acontecer daqui 2 anos ou mais. Não temos como saber. Então aí tem essa questão ali. Será que vale o risco? Não vale o risco? Será que vale eu esperar todo esse tempo? Será que não vale? Porque lembre-se que também quando você vai investir existe algo chamado custo de oportunidade, que é o que você está deixando de ganhar quando você investe em alguma coisa, é o que você está deixando de ganhar por investir nessa coisa. Por exemplo, você tem ali uma Selic, um CDI, em mais de 13%. Então, o seu custo de oportunidade seria, em tese, os seus 13% ao ano. Se você está investindo em algo que rende menos que 13% ao ano, então você está investindo em algo que, em tese, a princípio, não valeria a pena. Só que você tem que pensar no horizonte de tempo. Se você está pensando nisso, você vai conseguir ter um retorno depois maior, pode valer a pena. Se você carregar muito tempo perdendo, né, recebendo menos, não vai valer a pena. Agora, se você consegue ter um resultado maior no longo prazo, compensar, então beleza, aí vale a pena. Então a questão da RBRP é que a gente não sabe quando ele melhora. Ele tem vários desafios, mas vamos ver. Deixa eu ver aqui. O pessoal falando que tem muito fundo de papel com desconto, realmente. O Emerson falou aqui, ó, boa pergunta. Os fundos têm que repassar 95% do que seria o lucro caixa deles, certo? Certo. Isso é dentro do ano completo? Não, no semestre. Então, eles têm que cumprir essa regra semestralmente. Acabou junho, desculpa, acabou junho, eles têm que estar já pelo menos de 95 para cima. Acabou dezembro, 95 para cima. Eles não podem terminar junho e nem pode terminar dezembro abaixo dos 95. A regra é semestral. Deixa eu ver o resto da pergunta. Pagando diferenças em dezembro ou é dentro do período de um ano? Podendo estar... tá. Sobre ele compensar esses 95, né? Digamos que ele está abaixo. Ele pode fazer isso ao longo do semestre ou em dezembro, né? No último. Tem fundos que optam por fazer uma distribuição extra no fim do semestre e tem outros que vão fazendo ao longo do semestre. Aí vai variar de fundo para fundo. Pessoal com medo aqui do CPTS, ó, recupera dividendos ou zero. Zerar não vai zerar, só se desse um problema lá dentro. Mas a tendência é que os fundos de papel em geral melhorem os rendimentos, porque o IPCA voltou para o campo positivo. Pessoal, lembrar que a gente está com 30% de desconto na Sunofis, então se você quiser receber as recomendações, relatórios, inclusive a gente falou do CPTS no radar de fundos imobiliários hoje, o radar que é o nosso acompanhamento de mercado.
A gente falou do CPTS, falou de vários outros fundos para você acompanhar. Tem as nossas recomendações lá também, as nossas análises. E está com 30% de desconto. Está 30% mais barato para você assinar agora. Aqui no link na descrição, link no chat também. Aproveita, porque esse desconto é por tempo limitado. Uma forma de você comprar recomendações de fundos de alta qualidade por menos. Então, é como se você fosse comprar a carteira do Baroni, a PVP de 0,7. Quem gostaria aqui de comprar um fundo bom de imobiliário no preço ali de 0,7, né? O PVP de 0,7? Você pode comprar a carteira do Baroni, a PVP de 0,7. O link está aqui embaixo. Bom, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, parece que eu pulei alguma pergunta. Calma aí, deixa eu ver. O Wallace. Você acha que os FIIs vão continuar caindo por muito tempo ainda, ou esse processo já está perto de estabilizar? Então, eu não tenho como adivinhar essa questão de estabilização, tá? O que eu posso dizer com um grau maior de confiança é que a gente deve continuar pressionado. Pressionado não quer dizer que não vai valorizar. Pode valorizar, mas pouco. E pode cair logo em seguida. Então, assim, eu entendo que o cenário que está se desenhando é um cenário pressionado. Não devemos ver grandes valorizações. Agora, se vai cair mais ainda, não sei. Está caindo por enquanto, mas não sei até onde vai. Essa parte realmente não tenho como responder. Ótima pergunta do Thiago. Gosto da carteira recomendada do FII da Suno, porém acho que há muitos ativos nela. Será que conseguimos atingir uma boa diversificação com menos fundos? Então a carteira recomendada ela tem 17, se não me engano, 17 ou 18. Tem mais um 5 numa lista alternativa. Primeiro que a lista alternativa é opcional, tá? Você não precisa investir nela se você não quiser. Ela está lá para te dar mais opções, caso você queira, e também para fazer alguma substituição, caso você queira. A lista principal é de 17. A gente entende que um número ali próximo disso para uma pessoa que tem muito fundo imobiliário na carteira seria o ideal, muito bem diversificado. Porém, se você é um investidor já bem diversificado de outros investimentos, então você pode ter ETFs, pode ter exterior, você pode ter renda fixa, ações, você já tem bastante coisa. Então não, realmente você não precisa necessariamente comprar os 17 ativos. Você pode ter uma carteira um pouquinho menor, porque você tem vários outros ativos dentro da sua carteira, tá? Então, se você tem uma carteira já diversificada, você pode sim atingir um nível de diversificação bacana com menos fundos imobiliários. Se você está mais concentrado em fundos imobiliários, é interessante que você tenha um número maior mesmo. Bom, pessoal, então, muitíssimo obrigado aí pela participação de todos vocês. Queria aqui deixar meu abraço para todos vocês. Obrigado pela participação, pelas perguntas. Espero que eu tenha orientado um pouco aí como que vocês conseguem lidar com o ano que vem. Espero que todos vocês continuem investindo em fundos imobiliários. Para quem não investe, espero que você comece a investir, conte com a nossa ajuda. A gente está sempre aqui no YouTube, no Instagram. Também estamos nas assinaturas para os assinantes, dando mais orientações e recomendações. Então, se você não é assinante, vire assinante com 30% de desconto aqui na descrição. E bom resto de segunda-feira para todos vocês. Boa semana, boas festas aí para todo mundo. Já vou deixar meu feliz ano novo aí para todo mundo, né? Não sei quando vou vê-los novamente, então deixar aqui já meu aviso. Muito obrigado pela presença de todos vocês, muito obrigado pela parceria nessa live. Eu fico por aqui, a gente se vê na próxima.